Servo mau, por tua própria boca eu te condenarei. Gente, essa frase ela é muito forte e eu quero que você preste atenção até o final, se você quiser entender o que o Senhor está nos dizendo nessa parábola das minas, que está lá em Lucas, está em Lucas 12, ó, Lucas 19, do 12 ao 27. Esse faz parte do meu estudo hoje e eu quero muito compartilhar com você, porque a parábola das minas, ela não é tão falada quanto a parábola dos 10 talentos e as duas são muito parecidas. Claro que o destino final de cada uma é diferente. A parábola dos 10 talentos fala assim, que o Senhor daquela terra, ele falou que ele ia viajar para conquistar um novo reino. Então ele confiou a cada um dos seus 3 servos uma mina. Igualmente, ele deu uma mina para para outro e para outro. E depois, quando ele retornou, o primeiro servo, sabe, trouxe 10 vezes mais aquela mina que ele havia dado, o segundo 5 vezes mais, e o terceiro trouxe a embrulhadinha e entregou ao Senhor. Olha, Senhor, como eu sei que o Senhor é severo, o Senhor é duro, então, eu fiquei com muito medo, então eu preferi guardar, sabe? Eu guardei para te entregar exatamente do jeito que o Senhor me deu. E aí o Senhor falou, servo mau, né? Como foi a palavra aqui? Servo mau, por tua própria boca te condenarei. Essa frase, ela tá no 22, né? Do versículo 22, 19, 22. E o que ela fala sobre isso? Essa parábola, né? Como diz aqui no meu estudo, eu trouxe aqui no meu estudo para você, que o Senhor, né, esse homem nobre que foi buscar um novo reino, ele representa o Senhor Jesus após a morte, quando o Senhor Jesus foi, né, para buscar o reino de Deus para nós. E ele confiou, né, essa parte ela fala, né, da morte, da ressurreição, da ascensão do Senhor, o tempo até ele voltar. E esse tempo até ele voltar é o que ele tem confiado a cada um de nós. E presta atenção nisso, ele confiou igualmente uma mina para cada um. Ele não deu mais, ele não deu menos para ninguém. E a mina, ela, o que ela representa? Ela representa a nossa vida, a sua vida, a minha vida, o seu tempo, os seus dons, a sua fé, o conhecimento que você recebeu de Deus, a oportunidade de fazer o bem, a sua capacidade de influenciar a pessoa. A mina, ela quer dizer tudo aquilo que Deus nos confiou. E ele fala assim, o Senhor, negociai lá no versículo, né? Negociai até que eu volte. E o que significa isso? Não quer dizer, não é nada sobre dinheiro, não. O que significa? É crescer espiritualmente, é viver o que você aprende, é servir as pessoas, é amar, é perdoar, é ajudar, é falar de Jesus quando for apropriado, é desenvolver os dons que Deus te deu, que Deus deu a cada um de nós. Deus não nos chamou para guardar, não. Deus nos chamou para multiplicar. E esses 3 servos, e aí que você tem que analisar qual deles você tem sido. O primeiro, que é o servo fiel, que multiplicou, fez exatamente o que deve ser feito. Ele entendeu o coração do Senhor e ele agiu. O resultado, né? Ele recebeu mais responsabilidade depois, porque aquele lá que guardou, o Senhor pegou dele e deu para o que multiplicou muito mais, né? Então ele tomou dele e deu para aquele. O parcialmente fiel, que multiplicou menos, ele também foi recompensado. Porque Deus valoriza o nosso progresso, não a perfeição, mas o nosso progresso. E o servo que escondeu a mina? O Senhor foi mais duro com ele, mas ele disse, presta atenção nas palavras do servo, ele disse, eu tive medo, o Senhor é duro. E isso revela algo muito profundo, porque volta lá na palavra, o Senhor falou, servo mau, presta atenção nisso aqui, por tua própria boca te condenarei. Por quê? Porque mostra que esse servo, ele não conhecia o Senhor de verdade, ele tinha uma visão distorcida de Deus, e por causa disso, ele não fez nada, ele não produziu nada, ele não cresceu. Então, por que ele perdeu tudo? Preste atenção nisso, porque Deus não tirou dele porque Deus é cruel, essa era a visão dele, por isso que o Senhor fala que por sua própria boca ele foi condenado, porque ele tinha essa visão de que Deus era cruel, mas Deus não é cruel. Deus não tirou porque ele não usou o que recebeu. O que não é usado no reino de Deus, né? Esse é um princípio espiritual. Se perde. Quantas pessoas você conheceu que se desviou, né? Veio para o caminho do Senhor, mas se perdeu, sabe? Parece que a pessoa esqueceu tudo aquilo que ela aprendeu do Senhor. E a palavra ainda fala no final, né? Que pois eu vos declaro, a todo o que tem, dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem se lhe será tirado, né? Porque Deus fala, né? Ao que tem, mais será dado. Então, aquele primeiro servo fiel, como ele multiplicou, mais será dado a ele. Então, parece duro, mas é uma lei espiritual. Quem usa o que Deus dá, cresce. Quem ignora, perde até a sensibilidade espiritual, que é nesse exemplo que eu dei, né? Pessoas que começam a buscar a Deus, né? Entende, crescem mais. Agora, se você para, você esfria e você perde até o que você tinha. Analise. Talvez você que está me ouvindo está hoje fria, você se perdeu, mas nunca é tarde, tá? Aplicando diretamente, né? Olha só. Deus já deu para cada um de nós, sabe, a nossa mina.
E ele deu igualmente. É isso que você tem que prestar atenção, diferentemente lá dos talentos, da parábola dos talentos, que eu não vou entrar em detalhes nela aqui. Então, nós não devemos enterrar o nosso talento. Nós devemos, sabe, continuar buscando diariamente, sabe? Isso já é negociar a nossa mina, já é. E a gente deve colocar em prática, que é multiplicar, nem que seja um pouquinho. Será que você tem ajudado outras pessoas falando do amor de Deus, falando que o Senhor pode mudar a história daquela pessoa, o quanto a vida daquela pessoa pode ser renovada se ela verdadeiramente confiar no Senhor? Sabe? Você não pode deixar o medo te dominar, o medo de falar do Senhor, porque tem muitas almas gritando lá fora e talvez uma palavra que você levar do Senhor para ela vai trazer vida para aquela pessoa naquele momento, viu? Era tudo que ela precisava ouvir. Então peça ao Senhor sensibilidade para ouvir a voz dele. Então, o servo fiel, ele não foi punido, o servo infiel, né? Ele não foi punido por falhar, ele foi punido por não fazer nada. Ele ficou, né, com excesso de medo, né? Ele criou uma imagem de Deus que não é verdade. Ficou com medo de ser punido. Então, Deus, ele não espera a perfeição de nós, ele espera de nós é movimento, tá? Então, eu quero que você analise isso. Como que você está usando a mina que o Senhor deu para você? Você está com ela enterrada? Você está usando um pouquinho ou você está multiplicando? Eu peço todos os dias ao Senhor que Ele me ajude a multiplicar, sabe? Eu quero, sabe, ser um canal, um instrumento para ajudar pessoas, sabe, a conhecerem o amor de Cristo e fazer com que a vida delas mude, porque o Senhor, ele fala que no mundo a gente teria aflições, mas quando a gente tem Cristo no nosso coração, gente, podem vir as aflições, podem vir, sabe, pode tremer tudo, mas a gente sabe que o Senhor está segurando a nossa mão, então a gente pode até balançar, a gente pode até cair de joelho, mas a gente sabe que o Senhor está aqui segurando a nossa mão para nos levantar. Então é isso, analise essa mensagem com o coração. Se você gostou dessa análise, né, desse meu estudo, eu vou trazer mais aqui para você. Então me siga, se você gostou de se aprofundar na palavra do Senhor.